Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cleiton Anderson Profilho dos Santos. Esta é a disciplina Noções de Informática. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO, Campus Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as palavras grandes na cor verde, EAD mudando realidades. Eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou homem, cor da pele parda, tenho barba, estou vestindo uma camiseta polo na cor azul, calça jeans e tênis na cor preta. Do lado direito da sua tela, a intérprete de Libras estará sinalizando. Bom, vamos lá, a primeira unidade da disciplina, onde veremos os conceitos básicos do funcionamento do computador e também dos sistemas operacionais. Basicamente, o computador trabalha executando 3 operações, que é entrada, processamento e saída. Então, a operação de entrada consiste basicamente no processo de recebimento de dados externos, seja por meio de um teclado, um mouse, uma câmera e assim por diante, como a gente vai ver mais à frente, que são os dispositivos de entrada, ou por alguma aplicação. Posteriormente, o computador realiza o processamento desses dados, então essa tarefa é realizada pelo processador, e nós temos a saída desses dados, que é a exibição dessas informações, desses dados processados, em algum dispositivo de saída, que pode ser um monitor, uma impressora, uma caixa de som, um fone de ouvido e assim por diante. Bom, então, dentro de toda essa estrutura do computador, nós temos a unidade central de processamento, também conhecida como CPU, que é o cérebro do computador, então responsável pela execução aí de todas as operações do computador por meio de cálculos lógicos e matemáticos. Além disso, em conjunto aí com o processador, nós temos as memórias, que possuem a finalidade de realizar armazenamento de dados. E aí elas possuem algumas classificações muito importantes em relação à sua capacidade de leitura, escrita e em relação à volatilidade. Então, o que é volatilidade? Consiste na capacidade da memória armazenar dados ou reter dados somente enquanto ela recebe a alimentação elétrica. Então, por isso que quando o seu computador desliga, ele não reinicializa a partir daquele estado que ele estava quando estava funcionando, porque assim que o fornecimento de energia elétrica é interrompido, todos os dados que ali estavam armazenados são apagados. Voltemos ao slide. Bom, então nós temos nesse contexto as memórias primárias, que possuem alta velocidade de leitura e escrita, baixa capacidade de armazenamento, um custo elevado e são voláteis. Então, como exemplo desse tipo de memória, nós podemos destacar a memória RAM, que tem essa característica. Enquanto isso, nós temos as memórias secundárias, que possuem baixa velocidade de leitura e escrita, alta capacidade de armazenamento, baixo custo e não são voláteis. O que isso quer dizer? Elas armazenam os dados de forma permanente até que o usuário exclua de forma deliberada, né? Então, eu quero remover esse arquivo do meu computador, aí tudo bem. Então, algumas características que são importantes de serem destacadas em relação, especialmente, à capacidade de armazenamento e custo. Então, enquanto você consegue adquirir um HD, um disco rígido, por exemplo, de 1 terabyte, que é que equivale a 1024 gigabytes, você tem um custo, né, que você não consegue adquirir uma memória RAM com tal capacidade de armazenamento, ok? Retomamos nosso slide. Então, falávamos aí sobre a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Ela possui uma alta velocidade de leitura e escrita, porém a memória é volátil. Então, ela só armazena esses dados enquanto há fornecimento de energia elétrica. Então, quando o computador é desligado, ocorre alguma queda de energia, por exemplo, todas as informações que ali estavam são apagadas. Uma outra memória que também é volátil é a memória cache, que ela é uma pequena memória que está dentro do processador, tá? Então ela está localizada aqui. Ela acelera essa busca entre memória RAM e processador. Então ela vai armazenar os dados ou as instruções mais importantes para manter o funcionamento do computador, tá? Então quanto maior for
a capacidade de armazenamento da memória cache, teoricamente, né, mais rápido o processador é. Teoricamente, porque todo o desempenho do computador, ele não depende exclusivamente do processador, ou somente da memória, ou somente do disco de armazenamento. Então é um conjunto interligado de componentes que vão serem determinantes para o desempenho do computador. Então você precisa ter um conjunto, digamos que equilibrado desses componentes, ok? Continuemos nosso slide. Nós temos também a memória ROM, que é uma memória somente de leitura. Então geralmente aqueles chips pretos que você observa em qualquer placa, em qualquer circuito eletrônico, ele contém um pequeno programinha ali gravado que não permite alteração, somente leitura. Então esse programinha ele contém algumas instruções que vão fazer um funcionamento de determinada parte de um circuito. E aí nós temos os dispositivos de entrada e saída. Então no início da nossa aula nós falávamos sobre as 3 operações básicas que o computador executa: entrada, processamento e saída. Tanto a entrada quanto a saída, elas são utilizadas, digamos assim, pelos dispositivos de entrada e saída, que são dispositivos utilizados para que nós possamos nos comunicar com o computador. Então, por meio de um teclado ou um mouse, eu digito um texto, eu solicito a execução de um programa, são operações de entrada. Por meio de um monitor, uma impressora, um fone de ouvido, uma caixinha de som, você tem saída dos dados que foram processados. Então, visualização de um programa em execução, de um arquivo que você acabou de construir no editor de texto e assim por diante, ok? Voltamos ao nosso slide. Então, nós temos aqui os dispositivos de entrada. São dispositivos que permitem que o usuário traga informações externas para dentro da máquina. Então, por exemplo, eu tenho um documento impresso e estou digitando ele, por exemplo, lá no Word ou um outro editor de texto. Ou, por exemplo, eu posso utilizar um scanner, que nós temos aqui a ilustração de um scanner, para digitalizar um documento, uma nota fiscal ou algo do tipo. Ou por meio de uma webcam que está capturando a imagem de algum local. Ou até mesmo por meio de um microfone, que aqui nós temos um headset, né, que é uma espécie de um fone de ouvido, que também possui um microfone integrado. Então, com isso, ele consegue capturar o áudio de um ambiente para trazer essas informações, esses elementos para dentro do computador, ok? E nos dispositivos de saída, nós temos dispositivos que vão exibir informações ou resultados de ações do usuário, ou seja, processamentos que o computador realizou. Então, para isso, nós temos aqui o monitor, nós podemos destacar a impressora, o próprio fone de ouvido, onde eu estou ouvindo um sinal sonoro e assim por diante. E aí fica uma sugestão de uma atividade para você desenvolver, para fixar essa primeira parte da nossa aula de hoje, que é listar 3 dispositivos de entrada e 3 dispositivos de saída diferentes dos que nós acabamos de ver aqui. Então, com base nesse conceito, né, de entrada, tudo que é externo ao computador ou um comando, uma ação que eu vou solicitar que seja executado, e saída tudo aquilo que é exibição de um processamento, né, alguma informação, algum dado que o computador processou que vai ser exibido ou vai ser retornado em algum dispositivo, tá? Então nós temos uma série de dispositivos no nosso dia a dia que possuem essa finalidade, ok? Vamos retomar nosso slide. 2 conceitos muito importantes dentro da área de informática, e nós vamos fazer uso desses conceitos ao longo da nossa disciplina, são os conceitos de hardware e software, que são muito importantes, são termos técnicos que abordam alguns elementos que nós manipulamos, utilizamos no dia a dia, mas nós conhecemos talvez de forma um pouco mais simplificada, ok? Então vamos retomar o slide para a gente observar essas ilustrações. Então nós temos o hardware, que são os componentes físicos, tudo aquilo que pode ser manuseado com as mãos, como por exemplo um processador, as memórias, um HD, um pendrive, tudo aquilo que é físico, eu consigo manusear com as mãos. O software, por sua vez, ele existe, mas ele é algo lógico e abstrato, eu não posso manuseá-lo fisicamente. Então, basicamente, os softwares são os programas ou os aplicativos do computador
computador de maneira geral, né? Pode ser um smartphone ou qualquer outro dispositivo. Então, basicamente, é um conjunto de instruções que vai dizer o que o computador deve executar. Então, aqui nós temos alguns exemplos de softwares que são utilizados no dia a dia, né? Como a suíte de pacote para escritório, pacote Office, nós temos o próprio WhatsApp, o navegador Google Chrome, que são softwares bem utilizados no nosso dia a dia. Basicamente, nós temos aqui uma lista aí de alguns componentes que fazem parte do computador, né? Então, de forma externa, por fora, nós temos o gabinete, o mouse, o teclado, o monitor, o estabilizador ou no break, que vai garantir proteção elétrica, caixas de som, e internamente nós temos a placa-mãe, que possui a finalidade de conectar todos os componentes do computador, o processador ou CPU, a memória RAM, o HD ou disco rígido. Observamos recentemente a substituição deste elemento pelos chamados SSDs, que possuem a mesma finalidade, mas são constituídos de um pouco diferente. Nós temos a fonte de energia, que vai receber a energia da tomada e converter em uma tensão que os componentes internos do computador possam utilizá-lo. E nós temos as placas adicionais, né, que são algumas placas de expansão, digamos assim, né? Então nós temos as placas chamadas placas on-board, que são aquelas que já estão integradas à placa-mãe do computador, e nós temos as placas off-board, que são aquelas que são conectadas para expansão, então uma placa de vídeo e assim por diante. Uma definição muito importante é em relação a gabinete e CPU. Então, de forma um pouco equivocada, sempre nos referimos a essa pecinha aqui, a CPU, tá? Como se fosse essa caixinha aqui. Então, nós temos uma distinção bem simples, né? O gabinete é essa estrutura que abriga os componentes internos do computador, tem como objetivo garantir a proteção contra poeira, água, dentre outras situações. Enquanto que a CPU, que é o processador, é esse chip, é o cérebro do computador, responsável por executar todas as operações da máquina. Então, lembre-se, gabinete e CPU não são a mesma coisa, tá? O gabinete tem a finalidade exclusiva de proteção, enquanto que a CPU é um chip interno do computador responsável pela execução de todas as tarefas da máquina, ok? Não esqueça, vamos retomar nosso slide. E aí nós temos os aplicativos, muito de encontro com o que nós falávamos sobre os softwares, que são programas desenvolvidos para atender uma necessidade específica, tá? Então, aplicativos, programas desenvolvidos para uma necessidade específica. Por exemplo, preciso acessar a internet, eu vou utilizar o Google Chrome ou o Microsoft Edge. Por quê? São aplicativos desenvolvidos para essa finalidade. Eu preciso realizar a edição de um documento de texto, utilizo o Word. Preciso construir e editar uma planilha, posso utilizar o Excel. Então nós temos aí vários aplicativos que são desenvolvidos para atender uma necessidade específica. Nós temos também os antivírus, que são essenciais para detecção e remoção de vírus do computador, tá? Então é um mecanismo aí que vai proteger o usuário de ameaças mal intencionadas, e é muito importante que ele precisa sempre estar atualizado. Os antivírus possuem versões gratuitas, versões pagas, mas é importante que você tenha apenas um instalado no computador, porque senão um pode detectar o outro como uma ameaça. E o mais importante é, o antivírus não garante total proteção. Então eu até sempre reforço isso em aulas, que o melhor antivírus é o usuário. Então ele precisa ter consciência daquilo que ele está acessando, daquilo que ele está utilizando, para que não seja alvo de ameaças na internet, ok? Retomando nosso slide. E aí nós temos o vírus, que nada mais é que um programa. Então cada programa ele foi desenvolvido para uma necessidade específica. O vírus foi desenvolvido para uma necessidade destrutiva, né? Então geralmente ele tem alguns comportamentos inadequados, como cópia de arquivo, execução, ele pode vir em um anexo de e-mail. Então isso é muito importante, né? Talvez o e-mail seja uma das principais portas de entrada dos vírus. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo aquilo que a gente recebe
diariamente na nossa caixa de correio eletrônico para evitar a ocorrência de alguma ameaça. E aí nós temos uma série de vírus no mercado, né? Cavalos de Troia, Malware, Spyware, Keylogger, Ransomware, que é talvez uma das modalidades, digamos assim, mais recentes que vem ganhando destaque aí em relação a essas ameaças. E aqui nós temos uma lista, né, de alguns programas utilitários, então, ou aplicativos, né, que são desenvolvidos para necessidades específicas. Então, para editor de texto, nós temos o Word, que faz parte da suíte de aplicativos para escritório da Microsoft. Nós temos o LibreOffice Writer e o Documentos Google. Ambos possuem a mesma finalidade, que é a edição de documentos de texto. Para trabalhar com planilhas eletrônicas, nós podemos utilizar o Excel, o LibreOffice, Calc e o Planilhas Google. Lembrando que os aplicativos da suíte da Microsoft, como o Word, o Excel, o PowerPoint, entre outros, eles possuem um custo, enquanto que o LibreOffice Writer, a suíte do LibreOffice ou os aplicativos Google, eles não possuem um custo. Apenas os aplicativos Google exigem que você tenha uma conta criada. Para apresentação de slides, nós temos o PowerPoint, o Impress e o Apresentações Google. Ainda em relação aos aplicativos Google, nós temos os formulários, muito bem utilizados aí para a realização de pesquisas, cadastros e assim por diante. Para a realização de reuniões, nós temos o Google Meet, então utilizamos especialmente bastante durante o período da pandemia. Nós temos o Zoom, nós temos aplicativos para leitores de PDF, como o Adobe Reader e o Fox City Reader. O WinRAR para trabalhar com arquivos compactados, então eu posso compactar uma pasta e diminuir o tamanho desse arquivo de maneira geral para enviar por e-mail, por exemplo. E nós temos excelentes alternativas, excelentes ferramentas para manipulação de arquivos PDF, algumas inclusive online, como o Small PDF e o I Love PDF para realizar compressão de arquivo, quando eu quero juntar arquivo, diminuir tamanho e assim por diante. E nós temos o PDF Creator, que é uma espécie de uma impressora virtual, quando eu preciso, por exemplo, converter, né, um arquivo do Word para PDF e assim por diante. Embora as versões mais recentes do Word já permitem que você exporte diretamente o arquivo para PDF, ok? E aqui nós temos uma definição em relação a arquivos e pastas, então isso é muito importante. Não há uma regra em relação a essa organização, mas a gente precisa ter a mesma noção, né, de que arquivos e pastas são utilizados para organização de todos os arquivos do seu computador, tá? Então, trabalhar aí com uma melhor nomenclatura e divisão dessas pastas para que você consiga localizar uma informação de forma muito mais simplificada. Então, a pasta ela pode conter várias outras chamadas subpastas, e cada uma dessas pastas pode ter um conjunto diversificado de arquivos. E aí é importante sempre observar as restrições em relação à nomenclatura das pastas, especialmente para não utilizar a barra. E aí nós temos aqui em relação à parte de software, né? Nem todos os softwares são totalmente gratuitos, como a gente falou sobre o pacote Office, tá? Então, existem alguns softwares que possuem um formato proprietário, ou seja, eles são pagos, como o pacote Office, o Windows, Photoshop, dentre outros. E nós temos alguns outros programas que são gratuitos, né? Quando você tem um programa com código-fonte fechado, quer dizer que você não tem acesso ao código-fonte do programa para realizar adaptações, correções e melhorias. Enquanto que isso é permitido nos chamados softwares open source, né, que são aqueles que possuem o código-fonte aberto. Então aqui nós temos um exemplo, né, apenas a título de ilustração, dos custos das versões do pacote Office. Então, embora as modalidades de licenciamento de software passaram por melhorias, adaptações, mas a gente observa que alguns softwares ainda possuem um certo custo. E também observamos que no mercado nós temos muitas soluções, muitas alternativas gratuitas que possuem uma quantidade de recursos bem interessante. Dito isso, nós vemos aqui o sistema operacional, que é o conjunto de programas
para a execução de várias tarefas. Então ele provê ali um meio de comunicação do usuário com o computador. Então é o programa mais importante do computador. Então depois que o computador inicializa, ele é o primeiro programa a ser executado e o último a ser finalizado, tá? Então ele gerencia todos os recursos do computador, controla periféricos e assim por diante, tá? Então basicamente, né, nós estamos utilizando o computador, estamos basicamente nesse nível, né, numa camada mais acima. Trabalhamos manipulando softwares, né, por exemplo, o Google Chrome, o Word e assim por diante, que são softwares que são instalados, né, no sistema operacional. E o sistema operacional que é o responsável por gerenciar os recursos do hardware do computador. Então aqui à esquerda nós temos, né, alguns sistemas operacionais do mercado, como o Windows, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados. Nós temos os sistemas operacionais da Apple, como por exemplo o iOS, que é um sistema operacional para dispositivos móveis. Nós temos o Android, também para dispositivos móveis, então a grande maioria dos smartphones do mercado utilizam o Android. E nós temos também o Linux, então são os últimos dois aqui sistemas operacionais gratuitos. E aí, basicamente, a interação do usuário com o sistema operacional se dá por meio da interface gráfica, né? Então, aqui mais à esquerda, nós temos a interface gráfica mais atual em relação aos sistemas operacionais. Então, tem um conjunto de ícones, de botões, de janelas que facilitam a interação do usuário com o computador. Em contrapartida, os primeiros sistemas operacionais e alguns sistemas operacionais, especialmente Linux, ainda possuem a interface de linha de comando, chamada também de CLI. Então é uma interface menos intuitiva que exige maior conhecimento técnico do usuário. E aqui nós temos alguns outros sistemas operacionais de exemplo, né? Como o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, Ubuntu e Debian, que são distribuições Linux, o Mac OS X, que é da Apple, o Google Chrome OS, dentre outros aqui, né, menos conhecidos como Solaris e FreeBSD. Apenas para a gente conhecer, né, a diversidade de sistemas operacionais disponíveis no mercado. E por fim, basicamente você tem sempre um sistema operacional instalado no computador, mas por meio da técnica chamada de Dual Boot você pode ter dois sistemas operacionais instalados no mesmo computador. Quando você liga o computador, você vai escolher qual sistema operacional que você vai utilizar naquele momento, ok? Então agradeço pela atenção, nos vemos na próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.